amores! Tudo bem com vocês? Gente, a nossa aula de hoje é uma revisão. Faremos uma revisão de 3 conteúdos importantes: morfossintaxe, sujeito e predicado. Então, é mais uma oportunidade de você anotar os conceitos, de você aprender e, já sabe, se tiver alguma dúvida, anote e a gente se fala no Hangout, tá bom? Ou então lá no mural no Google Sala de Aula, tá? Então, vamos começar. Antes de analisarmos várias orações, eu trouxe uma tirinha para você ler junto comigo. Acompanha aí. Amiga, acredita que o Geraldo queria terminar comigo? Disse que eu sou louca, ciumenta e psicopata. Mas que absurdo! Imagina, louca é ele. Você é uma mulher super normal, amiga. Agora tenho que ir. Vou dar uma passada na frente da casa dele e ver se ele foi dormir mesmo ou foi ver alguma piriguete por aí. Pessoal, a partir dessa tirinha, eu tenho uma pergunta para você. Podemos provar que a nossa personagem é realmente ciumenta? E aí, o que você acha? Gente, analisando o último quadrinho, quando ela diz que vai dar uma passada na frente da casa dele e ver se ele foi dormir mesmo, ou se foi ver alguma piriguete, ela prova que ela é ciumenta, né? Porque se ela confiasse no Geraldo, ela não precisava passar na frente da casa dele, não precisava ver se ele estava dormindo ou se ele saiu com alguém. O que você acha? Concorda comigo? Então, acho que podemos provar, hein? Agora sim, vamos começar de fato. E vale relembrar, morfossintaxe é você analisar de 2 formas, usando a morfologia e usando a sintaxe. Assim, é a junção entre morfologia e sintaxe, é o que chamamos de morfossintaxe. Trata-se de 2 partes da gramática que, apesar de estarem envolvidas entre si, constituem de particularidades distintas. Então, apesar de serem muito parecidas, a gente analisa de forma simultânea. A morfologia trata-se de classes gramaticais, como mostra a setinha. Já a sintaxe já trabalha com a função das palavras dentro de um contexto. Aqui na sintaxe, a gente não pode olhar as palavras separadamente. Quem faz essa função é a morfologia. Falando em classes gramaticais, você já sabe quais são, né? Acompanhe comigo. A partir do amarelinho. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Então, essa parte de morfologia, você vai analisar cada palavrinha e vai me indicar qual é a classe de palavra, qual é a classe que pertence a cada uma delas, tá bom? Ou a gente pode falar de classes de palavras, ou a gente pode falar de classes gramaticais, não tem problema nenhum. Em relação às classes gramaticais, são essas. Agora, em relação à sintaxe, por enquanto, você só sabe sujeito e o predicado. Então, vamos analisar uma oração? Pause o vídeo, anote a oração, para depois fazer junto comigo. Combinado? Então, vamos lá. Para a gente começar a fazer análise morfossintática, a análise primeiro, a gente vai fazer em relação à morfologia. Então, usando a morfologia, primeira palavrinha a analisar é o você. Qual é a classe gramatical de você? Respondeu aí? Pronome? Então, você acertou. Pronome. É um pronome de tratamento. Se você falou aí que é verbo, é isso mesmo. É o verbo ser, né? Uma. Qual é a classe gramatical de uma? Artigo? Isso. Artigo. Mulher. Substantivo? Muito bem. Fechou. Substantivo. Super, super normal. Tá dando intensidade, não tá? Então, é um advérbio. Dando uma circunstância. Normal. Normal não é a característica da mulher? Se é normal, se é uma característica, a gente chama de adjetivo. E assim, finalizamos a primeira parte, análise morfológica. Terminou, tia?
Ainda não. Vamos fazer agora a análise sintática. Para fazer a análise sintática, você começa a analisar o verbo. Procure o verbo. Achei. Você pergunta para o verbo. Aliás, né? Essa pergunta, quando você pergunta com quem. Quem é uma mulher super normal? A gente está falando de quem? A gente está falando de você. Então, você é o nosso sujeito. Falaremos mais sobre o sujeito já já. Sujeito é de quem se fala na oração. Qual a informação que eu tenho de você? Qual é a informação que eu tenho sobre o sujeito? Que é uma mulher super normal. Então, tudo isso que eu estou marcando agora é a informação sobre o sujeito, então é o que a gente chama de predicado. Agora sim, finalizamos a análise morfossintática. Destacamos todas as classes gramaticais da morfologia e separamos o sujeito e predicado. Essa é a análise morfossintática. Agora, vamos relembrar outros dois conceitos importantes. Primeiro, sobre o sujeito. Seguindo aí a setinha, é a parte da oração que indica de quem ou do que se fala. A gente está falando de quem? A gente está falando do quê? Esse é o sujeito. E o predicado é a informação sobre o sujeito que contém o verbo. É muito importante. O verbo, ele sempre fica no predicado. Do predicado é a informação, então, que a gente tem sobre o sujeito. A informação do verbo é importante, tá bom? O verbo sempre fica onde? No predicado? Acertou, muito bem. Fica sempre no predicado. Agora, vamos analisar, né? Vamos praticar? Separe o sujeito e o predicado. Mais uma vez, pause o vídeo, anote as duas orações e faça junto comigo. Combinado? Então, vamos lá. Geraldo queria terminar comigo. Gente, primeira coisa é achar o verbo. Beleza. Tia, não tem verbo não? Não. Tem uma locução verbal. Tem mesmo? Queria terminar é uma locução verbal, em que a gente tem o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, vou marcar aqui, ó, verbo, e vou colocar entre parênteses locução verbal, ok? Então, tá bom. Para a gente separar o sujeito do predicado, a gente pergunta para o verbo ou para a locução verbal. Quem queria terminar comigo? Nessa perguntinha que a gente faz, não pode esquecer do quem, assim fica fácil. Quem queria terminar comigo? O Geraldo. Então, o Geraldo, ele é o sujeito. Nós estamos falando dele. Ele que ia praticar a ação de terminar comigo. Então, ele é o sujeito. Qual é a informação que a gente tem do Geraldo? Queria terminar comigo. Então, essa informação a gente chama de predicado. Então, separamos. De um lado, sujeito, do outro lado, predicado. Fechou? Vamos para outra oração. Louco é ele. Essa oração tá diferente. Mas faça junto comigo para você analisar. Primeira coisa é achar o verbo, como a gente sempre faz. Cadê o verbo? Muito bem, é o verbo ser. Verbo. Para a gente saber o sujeito, a gente pergunta quem. Quem é louco? Ele. Ele é louco. Então, ele, a gente está falando sobre ele. Ele é o nosso sujeito. Qual a informação que a gente tem dele? Louco é. Tia, ficou muito estranho isso. Vou escrever aqui predicado, que é a informação que a gente tem dele, e vou te mostrar uma coisa. Galera, nessa frase, o sujeito está na ordem inversa. Tia, pode acontecer isso? Claro que pode. Não é sempre que o sujeito vem no começo da oração. O sujeito ele pode ter 3 posições, no começo, meio ou no fim. Nesse caso, louco é ele, foi para o final. E se a gente colocasse a frase na ordem direta, ia ficar ele é louco. Ele, sujeito, é verbo, é louco, predicado. Então, a gente só colocou a frase de forma ao contrário do jeito que está na tirinha. Mas o sujeito pode vir por último? Claro que pode. Pode vir no meio?
Pode vir no começo. Começo você já está acostumado, né? Galera, é isso. Separamos de um lado o sujeito, do outro lado o predicado. Agora, dentro do sujeito, tem uma estrutura que a gente precisa conversar, que se chama núcleo do sujeito. Então, veja, é a palavra mais importante do sujeito. E essa palavra é importante, ela pode ser um substantivo, um pronome, um numeral ou uma palavra substantivada. De novo, agora, ó, atenção! Repita comigo: substantivo, pronome, numeral, palavra substantivada. Isso. É para você já memorizando. Então, de núcleo do sujeito, de todos os sujeitos que existem, para ser núcleo, só pode ser ou substantivo, ou pronome, ou numeral, ou uma palavra substantivada. São essas 4 classes. Combinado? Tia, eu achei uma outra palavra aqui. Não. Toma cuidado. Atenção. Tá bom? De novo. Repita comigo. Substantivo, pronome, numeral, palavra substantivada. Top. Olha, eu vou acreditar que você repetiu, hein? Vamos nessa. Agora o que a gente vai fazer? Vamos identificar os núcleos. Eu vou focar agora só no sujeito, tá bom? Porque o predicado, pra gente, nesse momento, não interessa. Então, vamos focar no sujeito e vamos identificar os núcleos. Quando eu falo núcleo do sujeito, ele vai estar onde? Lá na parte do sujeito, tá bom? Então, vamos lá. Primeira oração, já sabe, né? Pausou o vídeo, copia as orações, depois você faz junto comigo. Então, vamos nessa. A amiga ciumenta foi na casa do Geraldo. Pra gente começar, vamos atrás do verbo. Top. Cadê o verbo? Foi. Verbo. Beleza, a gente pergunta pro verbo, não é? Quem foi na casa do Geraldo? A amiga ciumenta. Muito bem. Então, aqui é a parte do sujeito. Do outro lado é o predicado. Como a gente está focando no sujeito, então a gente vai analisar aqui, ó. A amiga ciumenta. Beleza. Dentro desse sujeito, onde tem essas 3 palavrinhas, te pergunto, qual é a palavra mais importante? O que você acha? Foi a ciumenta que foi na casa do Geraldo? Não. Foi a amiga que foi na casa do Geraldo. A amiga é mais importante. A amiga é o núcleo do sujeito. Vamos ver se o núcleo tá certo? O núcleo pode ser um substantivo, um pronome. O que mais? Falou aí? Um numeral, palavra substantivada. Gente, amiga é substantivo. Opa, tiquei. Por que eu tiquei? Porque tá certinho. Porque a amiga é o núcleo do sujeito mesmo. Então, vamos para a próxima. Poucos têm confiança no relacionamento. Cadê o verbo? Tem. Então, vamos lá. Tem. Verbo. Quem tem confiança no relacionamento? Poucos. Então, opa, já fiz o corte. Poucos, estamos falando deles. Então, poucos é o sujeito. A informação que a gente tem deles, que eles têm, né, confiança no relacionamento. Tá, então predicado, focando no sujeito. Galera, sujeito só tem uma palavrinha. Essa palavra é importante. Essa palavra é o núcleo, porque poucos é um pronome. Então, é o núcleo. Tia, que é pronome mesmo? Vem junto ao nome. Nesse caso, é um pronome indefinido. Poucos, poucos quantos? Não sei. E aí, essa palavrinha, ela dá a ideia de indefinido, tá bom? Pronome indefinido. Próxima oração. 2 terminaram o namoro. Cadê o verbo? Terminaram. Então, já vou marcar aqui como verbo. Galera, a gente pergunta pro verbo, quem terminou o namoro? 2. Cortei aqui, marquei o sujeito. Porque a gente já sabe que terminar o namoro, a informação sobre ele é o predicado. Só tem uma única palavra dentro do sujeito. Essa única palavra é o núcleo. E eu tenho certeza que tá certo, porque eu já memorizei que 2 pode ser núcleo do sujeito.
Então, beleza, eu sei que 2 é um numeral, por isso que é o núcleo do sujeito. Então, já até agora temos substantivo, pronome, numeral, e agora falta a palavra substantivada, não é isso? Olha o seguinte. A psicopata está indignada com o término. Vamos atrás do verbo. Qual é o verbo? Está. Beleza. Galera, quem imaginou que o término é verbo, nesse caso é o término, substantivo, tá bom? Galera, essa pergunta para o verbo, quem está indignada com o término? A psicopata? Então, beleza, cortei aqui. Então, aqui é o nosso sujeito. Do outro lado, você já sabe que é o predicado. Galera, agora, para tudo. Muitos alunos têm dificuldade em entender essa palavra substantivada. Como assim, tia? Se a gente for analisar, a palavra psicopata pode ser um adjetivo. Inclusive, lá na tirinha é um adjetivo. Você é psicopata. Estou dando característica para você. Eu estou dando uma característica para o sujeito. Se é uma característica, é um adjetivo. Agora, nesse caso, nessa oração, eu estou falando a psicopata. Eu estou colocando um artigo na frente. Se eu estou usando um artigo, ele determina um substantivo. Então, a gente tem aqui uma palavra substantivada, psicopata. Ou seja, em algumas orações, a palavra psicopata pode ser um adjetivo, mas nesse caso é um substantivo. Então, aqui eu vou colocar como núcleo e vou ticar porque tá certinho. Eu te mostrei um exemplo de cada. Te mostrei um substantivo, um pronome, um numeral e uma palavra substantivada. Galera, é isso. Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro e estou aqui para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, você fala comigo no Hangout, tá bom? E ó, um beijo cheio de saudades. Até a próxima aula, amores!